Sexta-feira, 23 de janeiro de 2026. Segunda semana do Tempo Comum. Irmãos e irmãs, ao nos reunirmos para ouvir a palavra de Deus neste dia, a liturgia nos convida a contemplar a força da misericórdia, do perdão e da escolha feita por Deus. Somos chamados a refletir sobre o verdadeiro poder, que não se manifesta pela vingança, mas pela confiança no Senhor e pela fidelidade ao seu desígnio. Abramos o coração para escutar a voz de Deus que nos ensina a caminhar no amor e na reconciliação. Olá, irmãos e irmãs, queridos e amados, que a paz de Cristo esteja com vocês. Que a palavra de hoje permaneça viva em nosso coração e guie nossos passos. Seguimos confiantes na graça de Deus, sob a proteção de Maria, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Agora peço para você inscrever no nosso canal e fazer parte dessa comunidade cristã. Deus abençoe cada um de vocês. Agora vamos para a nossa liturgia. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 24, versículos 3 a 21. Naqueles dias, Saul tomou consigo 3.000 homens escolhidos em todo Israel e saiu em busca de Davi e de seus homens, até os rochedos das cabras monteses. Chegou aos currais de ovelhas que encontrou no caminho. Havia ali uma gruta onde Saul entrou para satisfazer suas necessidades. Davi e seus homens achavam-se no fundo da gruta. Então os homens de Davi lhe disseram que aquele certamente era o dia do qual o Senhor lhe havia falado, dizendo que lhe entregaria o inimigo para que fizesse dele o que quisesse. Davi aproximou-se de mansinho e cortou a ponta do manto de Saul. Mas logo seu coração se encheu de remorsos por ter feito aquilo, e ele disse a seus homens que o Senhor o livrasse de fazer uma coisa dessas ao ungido do Senhor, levantando a mão contra ele, pois Saul era o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não permitiu que se lançassem sobre Saul. Saul deixou a gruta e seguiu seu caminho. Em seguida, Davi levantou-se, saiu da gruta e gritou atrás dele, chamando-o de Senhor e de Rei. Saul voltou-se e Davi inclinou-se até o chão e prostrou-se diante dele. Davi então disse a Saul que não desse ouvidos às palavras dos que afirmavam que ele procurava fazer-lhe mal. Disse que Saul havia visto com os próprios olhos que o Senhor o entregara em suas mãos na gruta, mas que ele havia renunciado a matá-lo e poupado a sua vida, pois não levantaria a mão contra o seu senhor, o ungido do Senhor, e seu pai. Davi mostrou a ponta do manto em sua mão e afirmou que se cortara aquele pedaço e não o matara, era prova de que não havia maldade nem crime nele, e que não havia pecado contra Saul, embora Saul andasse procurando tirar-lhe a vida. Davi declarou que o Senhor fosse o juiz entre eles, que o Senhor o vingasse, mas que ele nunca levantaria a mão contra Saul. Recordou o antigo provérbio que diz que dos ímpios sairá a iniquidade, e por isso sua mão não tocaria no rei. Perguntou a quem Saul perseguia, comparando-se a um cão morto ou a uma pulga, e pediu que o Senhor julgasse entre ambos, defendesse sua causa e o livrasse das mãos de Saul. Quando Davi terminou de falar, Saul reconheceu a voz de Davi, começou a chorar e declarou que Davi era mais justo do que ele, pois Davi lhe havia feito o bem, enquanto ele lhe havia feito o mal. Saul reconheceu a bondade de Davi, pois mesmo tendo sido entregue em suas mãos, não o havia matado. Reconheceu que dificilmente alguém deixaria o inimigo ir embora tranquilamente, e pediu que o Senhor recompensasse Davi pelo bem que lhe havia feito. Por fim, Saul declarou que agora sabia com certeza que Davi seria rei, e que teria em suas mãos o reino de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 57, versículos 2, 3 a 4, 6 e 11. Refrão. Piedade, Senhor, tende piedade. Piedade, Senhor, piedade, pois em vós se abriga a minha alma. À sombra de vossas asas me achego, até que passe a tormenta. Piedade, Senhor, tende piedade.
lanço um grito ao Senhor Deus Altíssimo, a este Deus que me dá todo o bem. Que me envie do céu sua ajuda e confunda os meus opressores. Que Deus me envie sua graça e sua verdade. Piedade, Senhor, tende piedade. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus, e vossa glória refuja sobre a terra. Vosso amor é mais alto que os céus, mais que as nuvens a vossa verdade. Piedade, Senhor, tende piedade. Aclamação ao Evangelho. Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Aleluia, aleluia, aleluia. Em Cristo, Deus reconciliou-se consigo mesmo à humanidade e a nós entregou esta reconciliação. Aleluia, aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 3, versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e eles foram até ele. Então Jesus designou 12, para que ficassem com ele, e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos apresenta uma das páginas mais belas do Antigo Testamento sobre o perdão, a misericórdia e o respeito pelo agir de Deus. Davi tem diante de si uma oportunidade clara de eliminar aquele que o persegue injustamente. Humanamente falando, tudo parecia justificar esse gesto. Saul queria matá-lo, havia reunido um exército inteiro contra ele e o tratava como inimigo. No entanto, Davi age de forma completamente diferente da lógica do mundo. Ele poderia ter dito, agora é minha vez. Poderia ter se vingado, tomado o poder à força, resolvido seu problema de uma vez por todas. Mas Davi escuta uma voz mais profunda, a voz de Deus em sua consciência. Ele reconhece que Saul é o ungido do Senhor e que não cabe a ele antecipar os planos de Deus. Aqui aprendemos uma lição fundamental para a vida cristã. Nem tudo o que podemos fazer, devemos fazer. Ter poder não significa ter permissão moral. A verdadeira liberdade está em escolher o bem, mesmo quando o mal parece mais fácil. O remorso de Davi por ter apenas cortado a ponta do manto de Saul revela a delicadeza de sua consciência. Ele percebe que até mesmo um gesto simbólico de desrespeito ao ungido do Senhor fere sua relação com Deus. Isso nos ensina que o pecado começa muitas vezes em pequenos gestos que achamos insignificantes, mas que vão endurecendo o coração. Quantas vezes em nossas famílias, no trabalho ou na comunidade, temos a chance de humilhar alguém, de dar o troco, de expor o outro. A palavra de hoje nos convida a escolher o caminho mais difícil, mas mais fecundo, o caminho do perdão e da confiança em Deus. O Salmo expressa o sentimento de quem se refugia no Senhor em meio às perseguições. À sombra de vossas asas me achego. É a oração de quem sabe que Deus é abrigo seguro quando tudo ao redor parece ameaçador. A Igreja sempre ensinou que a oração não é fuga da realidade, mas força para enfrentá-la sem perder a fé. No Evangelho, Jesus sobe ao monte e chama os que ele quer. Antes de enviar, ele chama para estar com ele. Esta é uma verdade essencial da vida cristã. Primeiro, estar com Cristo. Depois, agir em nome dele. Não existe missão sem intimidade com Jesus. Jesus escolhe 12 homens simples, diferentes entre si, com temperamentos fortes, fraquezas e até contradições. Entre eles está Judas, aquele que o trairia. Isso nos ensina que Deus confia sua obra a pessoas imperfeitas. A Igreja não é uma reunião de santos perfeitos, mas uma escola de santidade. Uma pequena historinha ajuda a compreender isso. Um mestre dizia ao discípulo:
Deus escreve direito em linhas tortas. O discípulo respondeu: Mas por que ele não endireita as linhas? O mestre sorriu e disse: Porque ele quer endireitar primeiro os corações. Jesus chama os apóstolos não porque já estão prontos, mas porque ele os formará. Assim como Davi respeitou o tempo de Deus, também nós somos chamados a confiar que Deus age, mesmo quando não entendemos. Perdoar não é ser fraco, é ser forte em Deus. Respeitar, mesmo quando somos feridos, é sinal de maturidade espiritual. A liturgia de hoje nos convida a escolher o caminho da vingança ou o caminho da misericórdia, o caminho da pressa ou o caminho da confiança, o caminho do poder humano ou o caminho da vontade de Deus. Que o Senhor nos conceda um coração semelhante ao de Davi e, sobretudo, ao de Cristo, manso, humilde e fiel. Irmãos e irmãs, fortalecidos pela palavra de Deus, voltemos para a nossa vida cotidiana dispostos a viver a reconciliação, a confiança e o perdão. Que o Senhor nos ajude a respeitar seus tempos, a escolher o bem, mesmo quando o mal parece mais fácil, e a permanecer sempre à sombra de suas asas. Amém. Chegamos a mais um final de nossa liturgia. Que a palavra proclamada hoje continue a iluminar nossas vidas e fortalecer nossa fé. Sigamos em paz, confiando na providência de Deus e na intercessão de Maria. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe.